e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos amados irmãos, eu quero mais uma vez saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Queridos, aqui está a nossa lição bíblica desse trimestre, né? A fragilidade humana e a soberania divina, no livro de Jó. Estaremos sobre o livro de Jó. O sofrimento e a restauração de Jó nesse trimestre. Graças a Deus que os irmãos já estão com suas lições para nós darmos continuidade, né, ao nosso trimestre. Hoje, dia 5, não, aqui está errado a data, né? 4 de outubro. É 4 de outubro. É porque foi impressa e depois eles enviaram por causa do trimestre passado. 4 de outubro, né, queridos, de 2020. Nós temos aí o tema da nossa lição número 1, hoje 4 de outubro de 2020. O tema da nossa lição, vamos dizer todos juntos? O tema da lição? O livro de Jó. Mais uma vez, o livro de Jó. O texto áureo: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Veja que o apóstolo Tiago, no Novo Testamento, ele está ratificando, confirmando a existência de Jó, que foi no Antigo Testamento, ainda na época dos patriarcas. Que alguém diz que foi só uma poesia. Não, foi realidade. Amém, irmãos? Verdade prática. Um dos irmãos ou uma das nossas irmãs, por favor, leia a nossa verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Amém. A verdade prática, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Segunda-feira nós temos juntos na leitura diária o tema, vamos dizer todos juntos? Toda Escritura é inspirada para a instrução. E terça-feira, quem persevera na fé é bem-aventurado em Deus. Quarta-feira, Deus tem compromisso com os justos. Quinta-feira, Deus não tem compromisso com os injustos. Sexta-feira, Deus contempla o ser humano, embora este seja finito e frágil. Sábado, a realidade da injustiça e da iniquidade na terra. Queridos, vamos ficar de pés, fazer a leitura bíblica em classe, em 2 Timóteo 3,16, Ezequiel capítulo 14, versículos 14, 19 e 20, e ainda Tiago capítulo 5, versículo 11, que inclusive é a referência do nosso texto áureo. Eu vou ler o primeiro versículo e a igreja em conjunto lê o seguinte. Amém? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 14 anos. Ainda que estivesse no meio dela, estes homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, ficariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela,
vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos. Queremos te agradecer pela tua santa palavra que tem chegado até nós. Deus Altíssimo, continua olhando para nós com teu olhar de misericórdia, Pai, porque a tua palavra nos ensina, Deus Todo-Poderoso, que as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, e as tuas misericórdias, Deus Altíssimo, não têm fim. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos, no maravilhoso nome que é sobre todo nome, no santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, amém e amém. Meus queridos irmãos, a introdução da nossa lição nos diz: neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, diferente no seu estilo e, sobretudo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra, este livro, que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido, mas a nossa fé no Deus Altíssimo deve continuar. Amém, irmão? Que mensagem tão atual, né, queridos? Para toda a igreja e para toda a humanidade. Comentário 1. A autoria, o local e a data do livro de Jó. O autor do livro de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, por Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus, sobre os autores bíblicos, fazem do livro uma colcha de retalhos. Afirmam ser ele a produção de vários autores e em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e até mesmo os conservadores judeus não têm o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa em grande parte poética, inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. As pessoas que estão contidas no livro de Jó são pessoas reais. O próprio Jó é uma pessoa real. Os irmãos vejam aqui que o profeta Ezequiel fala de Jó, né? O apóstolo Tiago fala de Jó. Isso é ratificado a pessoa dele no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Como também a cidade de Uz, né? Abraão da cidade de Ur, Abraão. E Jó da cidade de Uzê. Essa cidade de Uz, ela existia naquela época na região que a Bíblia demonstra ali na parte de Edom. Eu vou falar daqui a pouco para os irmãos, para nós estarmos definindo esses aspectos. Então, tanto Jó existiu como uma pessoa real, como também a cidade que ele morava de Uz, né, naquela parte de Edom, ao sul de Edom, né, é também uma localidade real, geograficamente real. A pessoa de Jó, a Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando
ele, Jó, ao lado de Noé e Daniel, como homens justos, os mais justos da sua geração. Tiago, por exemplo, atesta, o apóstolo Tiago, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Tiago atesta na sua epístola a realidade histórica do principal personagem do livro, que é Jó, bem como a sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Tiago, capítulo 5, versículo 11, que inclusive é o nosso texto áudio da nossa lição de hoje. E a terra de Jó, queridos? Comentário 1, item 3. A terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Uz com Z, né? U-Z. Uz. Jó, capítulo 1, versículo 1. Como Jó, a cidade de Uz era uma terra real. Os comentaristas, que era uma região, os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Ok, meus queridos? Então nós vamos ver que essa terra de Uz, naquela parte, vamos falar aqui ao sul de Edom, fala o comentarista, a oeste do deserto da Arábia, eram criadores de gado, né? De rebanho, e Jó era assim. Agora isso era na época patriarcal, né? Ainda dos patriarcas. Vou citar para os irmãos agora. Então nós já falamos do autor do livro de Jó, da pessoa de Jó, uma pessoa real, histórica, da terra de Jó, a cidade de Uz, uma região localizada ao sul de Edom, não é? Nós vimos aqui, e a oeste do deserto da Arábia. Vamos ver agora a época, né? Comentário 1, item 4. Diga comigo, a época de Jó. A maioria dos comentaristas citou os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Acabei de falar para os irmãos. Que período é esse, irmãos? Aquele período de Abraão, de Isaac, de Jacó, amém? Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. Observe que o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa. Jó, capítulo 1, versículo 5. Nós vimos aí que Jó era o sacerdote de sua própria casa. A instituição do sacerdócio, né, foi na época de Moisés. Depois de Abraão, Isaac, Jacó, né, as 12 tribos descem para o Egito, passam 400 anos no Egito, Deus multiplica o povo, tira o povo do Egito, né? Aí Deus, no deserto, dá agora lei para o povo e institui o sacerdócio levítico, na época de Moisés. Então, na época de Abraão, Isaac, Jacó, patriarcal, Moisés ainda não havia nascido. Então, Jó era sacerdote da sua própria casa, porque não tinha ainda nem instituição do sacerdócio levítico. Deu para entender isso aí? Alguma dúvida? Não, né? Então, o sacerdócio como instituição levítica não existia, visto que Jó era sacerdote na sua própria casa. Mostra aí Jó capítulo 1, versículo 5. E mostra que é antes mesmo da formação da nação de Israel. Não tinham nem as 12 tribos ainda. Ok? Época patriarcal. Outra coisa, as filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos. Jó 42:15. Isso era comum na época patriarcal. Na época da lei, a lei trouxe outra instrução, não é? Mudou, tinha os primogênitos, né? Que eram adiante, e assim por diante foram mudados. Na época patriarcal ainda não era assim. O que não era permitido pela lei mosaica, né? Que elas fossem herdeiras. Então não foi na época da lei. A palavra quesitar, traduzida como uma peça de dinheiro em Jó 42:11, só aparece em outras duas situações, ocasiões na Bíblia, tanto em Gênesis como também em Josué. Ou seja, em Gênesis também nós vemos a época patriarcal. Continuando, mas o maior argumento é este, que Jó era sacerdote ainda na sua casa, porque ainda não havia sacerdócio levítico.
estava na época patriarcal. Essa é a época de Jó. O comentário 2 fala da estrutura literária do livro de Jó. O livro de Jó, irmãos, ele tem, diga comigo assim, ó, ele tem na sua estrutura prosa, poesia e prosa. Vou explicar isso para vocês. Jó começa com prosa, depois a maior parte do conteúdo é poesia e termina com prosa. Vamos falar isso para os irmãos. A prosa é quando nós fazemos uma narrativa, contamos uma história. Isso é um texto em prosa, tem um narrador. A poesia é contada em versos, né? Então Jó começa com prosa, depois poesia e finaliza com prosa. A prosa no início é introduzindo, é no preâmbulo, introduzindo. Depois vamos ter a maior parte dos capítulos de Jó, poesia. E no final, novamente prosa, uma narrativa, descrevendo agora o último estado de Jó e como Deus abençoou grandemente. Amém, irmãos? Não é assim? Então vamos lá. Estrutura literária do livro de Jó. Então diz aqui, prosa e também poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros livros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um grupo diferente literário. É o grupo chamado sapiencial. O que é sapiencial? Livro de sabedoria. Então vamos lá. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação, olha o que eu falei aqui, ó. É uma combinação de quê? Prosa, poesia e prosa, nessa ordem. Ele está literariamente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no conteúdo do livro e mais uma prosa no último capítulo. Diga comigo: o prólogo, Jó, capítulo 1, capítulo 2, o epílogo, Jó, capítulo 42, do verso 7 ao 17. Ok? Tanto o prólogo como o epílogo, eles estão em prosa. Esse início, Jó capítulo 1, né? Nós vimos aí até o capítulo 2, 13, nós vimos aí que está em prosa. O final também do livro 42, Jó capítulo 42, versículo do 7 ao 17, também está em prosa. O texto, diga comigo, o texto intermediário, que é o maior conteúdo, está em poesia. Jó capítulo 3, verso 1 até ao capítulo 42, verso 6. Amém, irmãos? Então isso aí está mostrando a distribuição do livro de Jó. Vamos falar agora da organização do livro de Jó. Comentário 2, item 2. No texto em poesia há a seguinte organização, que é o maior conteúdo. Primeiro nós temos um monólogo feito por Jó, monólogo somente Jó falando. Depois nós temos 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. Diga comigo: Elifaz, Bildade e Zofar. Depois tem 4 outros discursos de um quarto amigo jovem. Diga comigo: jovem
Eliú, quarto amigo de Jó. Seguido pela revelação de quem? De Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E finalmente a humilhação de Jó diante da revelação de Deus, né? E a divina restauração completa de Jó. Amém, irmãos? Então, os irmãos vejam que nesse comentário 2 está falando da estrutura do livro. Eu até aconselho os irmãos, guarde essa lição. Ela tem assim, sabe, bem detalhado. E quando vier outro livro da Bíblia, nós estudamos Esdras e Neemias, guarda a lição, porque no futuro serve para nós estudarmos detalhadamente o conteúdo da Bíblia, livro por livro. Parece que é assim um pouco cansativo, mas não é. Se nós nos dedicarmos, teremos um profundo conhecimento da palavra de Deus para instruirmos outras pessoas, né? Para que possam compreender a palavra de Deus. E tudo isso eu falo tem que ser precedido de oração. Nós fizemos aquilo pela manhã, orando, jejuando, consagrando, pedindo a ajuda de quem? Do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Só vamos conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Então, queridos, o comentário 2 e tem 3, diga comigo: abundância de figuras, de linguagens, como é próprio em poesias. O livro é rico de metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor começa o seu texto, né? Almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, para dar mais vivacidade, ele usa a figura de vai e vem, né, do tecelão para mostrar a brevidade da vida. Jó capítulo 7 versículo 6, ele fala do vento, né? Jó 7:7, o vento que passa, a nuvem. Jó 7:9, a brevidade da vida, ele fala do vento, da nuvem, da sombra. Ele fala de uma corrida, de uma águia. Jó fala de uma flor. Jó 9, 25 e 26. No livro também é um recurso estilístico de paralelismos, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem, confrontando, fazendo confrontamento para que as pessoas possam entender melhor o sentido daquela mensagem. Comentário 3. No comentário 3, nós vamos ter assim: natureza e mensagem do livro de Jó. Amém, irmãos? Irmão Paulinho, quando chegar assim 28 minutos, você me avisa. Tá bom? Tá bom. Então nós podemos concluir. Natureza e mensagem do livro de Jó. O comentário 3 e tem 1 diz assim: por que os justos sofrem? Uma grande pergunta, né, irmãos? O livro de Jó vai tratar muito sobre isso. Se Jó não tinha pecado, queridos, contra Deus, se ele estava se esforçando para agradar a Deus, eu queria que os irmãos até abrissem aí a Bíblia em Jó capítulo 1 versículo 8. Tem alguém aí soberano, todo poderoso, maravilhoso, o nosso Deus, excelso Deus, Deus Jeová, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, magnífico Senhor. O próprio Deus Altíssimo, ele dá testemunho de Jó. Não é só quem habita aqui na terra, não. Se a pessoa, Deus dá testemunho de alguém, Deus também deu testemunho de Jesus Cristo, seu Filho, né? Agora veja o que Deus fala de Jó. Pode, 1:8. Disse o Senhor a Satanás: observaste sobre o servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. A situação começou toda aí, queridos. Eu não vou antecipar não, porque vai ser de outras lições, mas tudo começou aí.
posso dizer cronologicamente, ou cronologicamente, Sim. o livro de Jó é colocado na Bíblia, já que foi bem antes. Porque na arrumação do livro da Bíblia, eles não foram arrumados de ordem cronológica, não. Eu tenho até uma Bíblia em ordem cronológica. Eu não trago para a igreja porque ela é maior. A ordem cronológica não foi essa, não. Aí Jó está perto de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, que são sapienciais, livros de sabedoria. Agrupou assim, entendeu? A pergunta é importante. Por que agrupou assim? Nesse sentido. Os históricos foram antes. O Pentateuco, o Moisés, os primeiros da Torá, entendeu? Mas isso é importante. Qual é o que acabou por isso? Que nós vamos tirando as dúvidas e aprendendo e acrescentando. Amém? Então, queridos, começou aí Jó, capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a quem? A Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Aí o comentarista pergunta: e por que o justo sofre? Aí o livro de Jó fala sobre isso. Por que sofre? Aí quando Deus deu o testemunho de Jó: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Versículo 9, é o que Satanás fala. E então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Versículo 10: porventura não cercaste de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Olha, meu Deus. A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado. Você entendeu? Então, o nome do Senhor seria glorificado através de Jó. E tem outra coisa, eu não vou demorar muito, porque era só o mês todo, o trimestre todo. Deus só permitiu que Jó passasse por aquilo porque Deus conhecia o coração de Jó. Que Jó não ia se perder no meio do caminho. Amém, irmão? Entendeu? Deus conhecia o coração de Jó. Senão Deus foi Deus onisciente. Então o nome do Senhor foi glorificado. E depois de tudo, nós vamos levar lá na frente não só a prova de Jó, mas a restauração de Jó. Amém? Jó, sua família, as bênçãos de Deus foram em dobro. Amém, irmãos? Vamos estar muito detalhado. Hoje é só o início, tá bom? Então, queridos, está respondendo por que os justos sofrem. Capítulo 42, né? Nós vamos encontrar, o autor vai demonstrar um novo olhar sobre a questão. Vamos chegar até lá. Está chegando, né? Existe bondade desinteressada? É isso que o livro está perguntando. Jó é bom somente porque te ama ou que cobre de bens? Aí a Bíblia vai mostrar isso. Amém? O amor de Deus na vida de Jó. Pode o homem compreender Deus? Irmãos, a questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentar de perto quem era Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça. Amém, queridos? A conclusão diz: nesta lição, diga comigo, conclusão, nesta lição apresentaremos informações básicas sobre o contexto histórico literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura, como o livro foi organizado. Vimos também que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem, que vão além do espaço e do tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano, não só de entender,
mas de experimentar a bondade, a misericórdia e o amor de Deus. Que Deus nos abençoe mais. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estaremos encerrando agora, amém, irmãos? A nossa escola bíblica dominical. Que o Deus Altíssimo continue abençoando toda a amada igreja. Diga comigo, se levante a mão para o céu. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém. Amém.